Vivo com a Luciana Verdolim para saber o que é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, entende a respeito desse momento. Ele participou de um evento ontem, né, Luciana, em comemoração aos 35 anos da Constituição, comemorados hoje, dia 5 de outubro, e falou sobre a necessidade de respeito a limite constitucional, que foi lido por muita gente como um recado. Alguns dizem recado para o Supremo, outros para o Senado também. Queria que você resumisse para a gente, Luciana. Bom dia de novo. Bom dia de novo, Colombo. Bom dia de novo a todos. Olha, a briga está formada, está todo mundo se alfinetando nesse momento. Seja no Congresso Nacional, seja no Supremo Tribunal Federal, só o governo que está acompanhando de camarote. O que a gente está vendo? São muitas críticas. Arthur Lira, mais uma vez, disse o seguinte: a Constituição estabelece que os poderes são autônomos e independentes, que não tem um poder melhor, mais importante do que o outro. Por isso, as decisões tanto do Congresso Nacional, quanto do governo federal, quanto do Supremo, precisam ser respeitadas. E na avaliação do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não é exatamente isso que está acontecendo no momento. Arthur Lira voltou a reclamar aí, se posicionar de que é preciso respeitar essa autonomia. A gente tem a declaração que foi dada pelo presidente da Câmara para acompanhar. Estabelece as balizas que delimitam o campo de ação de cada um dos poderes do Estado. E é importante sempre que nós saibamos nos conter, cada poder desta nação, nos seus limites constitucionais. E eu tenho absolutamente certeza de que o Parlamento brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita. A avaliação que se faz, segundo Arthur Lira, é de que é preciso também que os outros poderes respeitem essa autonomia que foi definida na Constituição de 88. Tem comemoração na Câmara agora de manhã, tem comemoração no Supremo Tribunal Federal à tarde e Arthur Lira vai participar da sessão solene do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, nos bastidores, se defende, diz o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, ele só se pronuncia quando é abordado, quando é alertado, principalmente em decisões do Congresso Nacional, quando alguém não concorda, algum partido não concorda com a decisão, acaba recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, que acaba colocando o posicionamento do Judiciário com relação a propostas já aprovadas na casa. Então, a discussão, a expectativa é de que ainda vai longe aqui em Brasília e os presidentes dos três poderes conversam normalmente, pelo menos não há nenhum tipo de ruptura, mas há sim um clima de insatisfação entre o Supremo e o Congresso Nacional. Valeu, Luciana. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília. Vamos ouvir os nossos comentaristas, o Mota e o Dávila, primeiro a respeito desse assunto. Dávila, bom dia. O presidente do Supremo Tribunal Federal disse, olha, nenhum tema é tabu, qualquer coisa pode ser discutida. Limite à decisão monocrática, prazo de mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a Suprema Corte está funcionando bem e ele entende não é o momento adequado para discutir alteração na composição, na forma de funcionamento do Supremo. É ou não é hora? Existe ou não existe uma hora adequada para isso? Dávila, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia à nossa audiência. Não, é a hora para discutir esse assunto gravíssimo. O Supremo Tribunal Federal vem avançando nas competências exclusivas do Congresso Nacional. Vimos aí com a questão do marco temporal, com a questão de drogas e aborto, avançando na Casa Legislativa, porque esses temas têm que ser resolvidos por quem tem voto. E quem tem voto são os parlamentares. E não é o Supremo Tribunal Federal. Então, acabar com decisões monocráticas é restaurar o que nós precisamos no país, o que é que o Supremo se manifeste em decisões de colegiado e não personalistas, como aconteceu no caso da decisão, por exemplo, de Dias Toffoli, praticamente acabando com a Lava Jato, que foi uma verdadeira vergonha como uma decisão. Então, é fundamental que se restabeleça o equilíbrio entre os poderes. E para fazer isso, o Supremo precisa atuar como um grupo que decida coletivamente e não individualmente. Está correta a posição do Congresso Nacional em restabelecer o equilíbrio dos poderes. Mota, bem-vindo também, bom dia para você.
Dá para a gente dizer que o Congresso vem comendo pelas beiradas? Porque, embora seja uma proposta, essa PEC que foi aprovada na CCJ no Senado, embora seja algo que interfira no funcionamento da Suprema Corte, não é algo tão invasivo como está sendo discutido ultimamente a limitação, a fixação de mandatos para ministros ou a elevação da idade mínima para que alguém possa ser ministro da Suprema Corte. Como você tem acompanhado essas movimentações e se isso é positivo, na sua opinião? Muito positivo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo, Dávila. O que nós estamos assistindo é um processo de evolução do equilíbrio entre os poderes. Não há nada demais acontecendo. Eu não acho que seja nada invasivo. A declaração que o Lira deu provavelmente tem a ver com decisões recentes ou decisões que estão sendo tomadas sobre pautas polêmicas, como drogas, aborto, imposto sindical, que é uma decisão que já tinha sido tomada pelo Congresso. O incômodo não é só do Lira, é da maioria do Congresso e eu me arrisco a dizer, da maioria da sociedade. Eu não acho, por exemplo, que a medida que limita as decisões monocráticas seja uma medida contra ninguém. É uma medida a favor do equilíbrio, a favor da sobriedade, do aperfeiçoamento da democracia. Esse equilíbrio entre os poderes, acontece dificuldade entre o equilíbrio em todos os países. Nos Estados Unidos, por exemplo, no governo do presidente Franklin Roosevelt, aconteceu um enfrentamento muito grande entre Suprema Corte e o presidente. O que é importante é lembrar que o melhor caminho é o princípio da autocontenção. É quando um poder recebe uma solicitação para se envolver em uma questão, mas ele diz o seguinte: isso aqui não tem nada a ver comigo, eu vou ficar de fora dessa discussão. Só para fechar o comentário, é importante lembrar, a Suprema Corte dos Estados Unidos recebe, em média, por ano, 8 mil pedidos de julgamento. Desses 8 mil, menos de 100 são aceitos.